Bom dia, bom dia. Bom dia para quem está no virtual, bom dia. Aí, Cida, Daí, Marisa, Fabi, Suzana, Vera, Jair, nosso professor, Analia. Gente, bom dia todo mundo aqui. Que alegria começar oficialmente. Ontem foi um esquenta, hoje a gente começa. Eu vou deixar o padre fazer a parte bonita, mas eu só quero dar uns recadinhos antes da gente começar. A Ana preparou com muito carinho um bloquinho de anotação para vocês anotarem o que vocês estão aprendendo durante o retiro. Então tem bloquinho e caneta aqui. Tem uma caixinha para oração ali, para quem quiser deixar a oração durante o retiro, para ser colocado nos pés de Maria durante a última missa. E mais algum recado, Ana? Estou esquecendo? Uma coisa que não é recado, mas é o Deus de detalhes, que eu preciso que vocês continuem a prestar atenção. Ontem essa porta estava fechada. Não sei se vocês observaram, aqui tem uma porta. Essa porta estava fechada. Hoje a gente abriu essa porta. É um processo lento, porque a porta às vezes é pesada, né, padre? O senhor ensinava ontem. A porta às vezes é de madeira, pesada. Mas Deus quer que a gente abra essa porta. Todos os nomes estão ali. Todo mundo que está participando desse retiro, o seu nome está ali. Então, a gente deixa aqui os detalhes. Deus é o Deus de detalhe. O seu nome está ali, a sua porta for aberta, se assim você o quiser. Que a gente saiba usar esse exemplo aqui de maneira figurativa, mas também de maneira que a gente faça esse compromisso no coração da gente. Vão ser 2 dias que essa porta vai ser escancarada. E que a gente se entregue nesse processo de se abrir para o amor de Deus. Está aqui. Toda vez que você passar por aqui, preste atenção nos detalhes. Aqui, seu nome está aqui. A porta foi aberta. Amém? Amém. Vânia? Contigo. Então, eu e o Rogério, nós vamos iniciar uma dinâmica para a primeira palestra que chama Quem é Cristo para você. Então, primeiro nós vamos iniciar com uma oração. Eu queria que vocês tivessem a Bíblia aberta em Efésios. Pessoal que estiver online, se puder ter uma Bíblia, bom dia a todos. Nós vamos ler Efésios 3, de 14 a 21. Nós vamos ler Efésios 3, de 14 a 21. Então, um minutinho para vocês localizarem. O pessoal que está em casa, localizarem. Efésios 3, 14 a 21. Quem não tem a Bíblia, se quiser abrir o telefone. Pessoal de casa, dá um ok se achou, se está tudo certinho. Estão escutando bem? Está tudo certo? Ótimo. Pessoal daqui localizou, tudo certinho. Então vamos lá. Efésios 3. Súplica para compreender o amor de Jesus Cristo. Por esta causa, dobra os joelhos em presença do Pai, ao qual deve a sua existência toda a família no céu e na terra, para que vos conceda, segundo o seu glorioso tesouro, que sejais poderosamente robustecidos pelo seu Espírito, em vista do crescimento do vosso homem interior. Que Cristo habite pela fé em vossos corações, arraigados e consolidados na caridade, a fim de que possais, em todos os cristãos, compreender qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Isto é, conhecer a caridade de Cristo, que desafia todo o conhecimento, e sejais cheios de toda a plenitude de Deus.
aquele que, pela virtude que opera em nós, pode fazer infinitamente mais do que tudo, quanto pedimos ou entendemos, a Ele seja dada glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações da eternidade. Amém. Amém. Então, gente, vocês viram? É uma carta, eu acho uma riqueza, assim, porque é uma oração isso, né? Que Paulo escreveu, mas que a gente pode aplicar no dia de hoje para nós, e é o nosso desejo para vocês isso, que a gente possa conhecer Cristo e esse amor tão grande dele, tá? Agora é o seguinte, nós vamos distribuir isso aqui, ninguém olha, só deixa assim por enquanto. Quando todo mundo tiver o papelzinho na mão, aqui, ó, tem Deus, o homem e Lúcifer. Sem falar com ninguém, você olha o que está escrito, são características. Aí você vai ou para aquele canto, para esse canto, ou para esse canto, sem mostrar para ninguém. Aí daí depois nós vamos ver. Nós vamos fazer rapidinho isso, mas vocês já começam a receber o papel e já vão se levantando e indo para onde vocês acham. Então já fiquem de pé. Pode se locomovendo aí, igual vocês acham que vocês têm que ir. O pessoal aí aqui escreve aí uma característica de Deus, uma característica que vocês acham que é de Lúcifer, uma característica que vocês acham que é do homem. Pode ir indo, gente. Vamos se mexer. Quem está em Lúcifer? Rapidinho, gente. Vamos para vocês acham que Eu acho que o meu, os três. Pois é, eu também tenho um que eu acho que os dois. Mas você tem que ir para o canto. Vai para o canto, por favor. Ó, gente, mesmo que vocês tenham dúvida, vocês têm que escolher um lugar. Todo mundo está pronto? essa daqui ainda não consegui definir. Aonde? Ó, gente, então eles se dividiram. Nossa, Lúcifer é bonzinho desse jeito. Então tá, vamos lá. Primeiro aí, Zé, fala qual é a característica. Sábio. Amigo. Amigo. Essência da bondade. Essência da bondade. Fala alto. Poderoso. Poderoso. Misericordioso. Paciente. Fonte de vida. Deus une três pessoas. Santo. É o amor. Governo, mundo, princípio e fim de tudo. Lugar no mundo? Vocês, ó. Tudo bem, agora nós vimos Deus, agora eu quero ver Lúcifer. Divide com suas ações. Orgulhoso. Vocês estão ouvindo aí? Orgulhoso. Acho que meu nome é pra lá. Eu vou mudar. Então aqui, ó, Eu gente. sou meu porque eu estava lá e vim para cá. Vive independente do seu Criador. Então, Independente do seu Criador. Tá. Agora, gente, vocês ouviram, né, Lúcifer? E aqui, vamos no homem. Cego por orgulho. Centrado em si. Entrada em si. Cego por orgulho. Verdadeiro. Vive independente do seu criador. Livre para recusar a amar. Desejo de cada coração humano. Eu sou. Então é assim, ó, vocês viram? Aqui ela tirou eu sou. É o nome. Quem que tem esse nome? É Deus. Muda. Aí o que você tirou? Rodrigo. Desejo de cada coração humano. É Deus. E aí, quem mais? Cego pelo orgulho. Não, verdadeiro. Aí, o que eu queria é que a gente repetisse aqui, ó, e aí a gente vai ver ali. Repete aí vocês
outra vez. Centrado em si. Centrado em si. É, ó. Cego pelo orgulho. Acho que é luz. Livre É? para recusar a amar. É o homem. Vive independente do seu criador. Cego pelo orgulho. Fala. Orgulhoso. Divide com suas ações. Malicioso. Divisor. Vive independente do seu criador. Qual que é a conclusão dessa agente? Porque Lúcifer, ele era um anjo de luz, né? Ele vivia com Deus. E ele, na rebelião dele, ele quis não ter Deus. E aí, então ele é afastado de Deus. E aí ele tem todas essas características. Mas o que me chocou, porque eu li num livro isso, e eu quis trazer isso para vocês, é que o homem, ele pode tanto ele ter as características de Deus, como ele pode ter as características de Lúcifer. Vocês viram como algumas pessoas ficou em... Então, é essa a conclusão. Aí o Martin vai pôr ali para eles terem uma noção maior, que daí fala das características. Nossa, gente, calma. Lá tá, Ju. Não, então, mas o objetivo da gente, porque nós vamos conhecer Cristo, né? Então é mais da gente perceber, tá vendo? Vai lá vai. Tá bom, tá ótimo. Eu acho que a gente já leu tudo que é de Deus, tá? Leu o que é de Lúcifer e a gente viu o que é o homem. Vocês estão conseguindo ver aí o povo da telinha? Ele sim. E rapidinho. Então, olha, Deus, fonte de vida, essência de bondade, poderoso, justo, verdadeiro, sábio, princípio e fim de tudo, desejoso do coração humano, é o amor, eu sou, é o nome dele, santo, misericordioso, paciente, amigo e muito mais que a gente não descreve Deus. Lúcifer, luz, criatura, livre para escolher, livre para amar, livre para recusar a amar, orgulhoso, cego pelo orgulho, centrado em si, vive independente do seu criador, governa o mundo, malicioso, cheio de ódio, acusador, divisor, mentiroso. E o homem, ele pode escolher, livre para escolher, livre para amar, livre para recusar amar, orgulhoso, cego pelo orgulho, vive independente do seu criador. Se ele quiser, ele pode ser tudo isso. Aí eu trouxe, se o Marco puder, as características do cristão. Aí quem gostaria aí de ler para nós? Vamos ver. Quem quer ler? Centrado em Deus, obediente à sua palavra, atento, corajoso, sincero, confiante, orante, fiel, atuante, esperançoso, bondoso, adorador de Deus, alegre, caridoso, ama a Eucaristia, orante, desapegado, simples, humilde, paciente, generoso, guiado pelo Espírito Santo. Então é uma escolha, né? O homem ele tem a escolha para onde que ele quer ir. Bom, gente, aí agora isso era uma dinâmica e agora nós vamos entrar na palestra. Pegou orgulhoso, aí ele foi lá. Governador, velho. Governador. Marcos, enquanto a gente está esperando, o Rodrigo entrou na linha. Vou pôr um aí. Rodrigo, bom dia, irmão. Tudo bem? Fala um oi aí. O microfone tá no... Jair. Tudo bem? Deus abençoe. Ai, Opa! gente, o Rodrigo veio aqui no segundo retiro nosso, só para vocês saberem.
Não estava pegando antes. Acho que é porque eu virei, cara. Acho que é melhor pocinho. Eu sei. Eu até agora já foi. Eu fiz o share da página. Opa, agora sim. Rodrigão, tá aqui nos Estados Unidos ainda ou já voltou pro Brasil? Não, tô aqui ainda. Tô em South Carolina. Ah, que alegria, hein? Perto da Marisa. A Clamai foi uma bênção, eu ouvi dizer. Graças a Deus, foi uma bênção. Foi a celebração dos 20 anos da Missão Louvor e Glória aqui nos Estados Unidos, nossa ação missionária por aqui. Então foi realmente muito especial. Rodrigo, nosso parceiro de caminhada aí, esteve aí com a gente no Retiro 2. Com muita honra, com muita honra. Foi uma bênção para mim ter conhecido vocês e participar com vocês naquele dia. E assim nos aproximamos e temos a alegria de poder contribuir um pouquinho com essa missão maravilhosa desta comunidade. Amém. Deus nos fez amigos, né? E é isso. Amém. Maravilha. Ó, Jair, dá um alôzinho aí também. Jair, nosso professor da Escola de Servo, gente. É gente fina demais que está nessa linha hoje. Bom dia para todos aí. Rodrigo, tudo bem? Bom dia, Jair. Isa. Estamos juntos aí, ó. Que bênção. Desejo aí um feliz retiro para todos. Amém. Vamos seguir os alô aí. Odair, Cida, dá um alôzinho aí. Bom dia. Oi, bom dia a todos. Um feliz retiro no dia de hoje. Meus queridos, bom dia. Deus abençoe cada um, viu? Obrigado por tudo aí, por partilhar conosco esse dia que vai ser maravilhoso. Fabi, quer dar um alô? Bom dia, gente. Seja um dia maravilhoso para todos nós. Daqui a pouco estou aí com esse grupo aí maravilhoso. Mal posso esperar. Bom dia. A Vera, bom dia. Bom dia. Para mim é uma alegria dar continuidade à abertura dessa porta, né? E que nós tenhamos assim um santo dia, que o Espírito Santo escancare essa porta e que possamos entrar todos juntos. Amém. Suzana, bom dia, Suzana. Mais um ano com a gente aí também. Bom dia, graças a Deus, mais um ano aí com vocês, né? Estou muito feliz. Não consegui participar ontem, mas estou aqui hoje e muito feliz. Que seja um dia abençoado, se Deus quiser, tá bom? Um beijo a todos. Beijão. A Renata nos escuta? Oi, Renata, bom dia. Tá no mudo. Oi, bom dia. Bom dia, muito bom estar com vocês aqui. Seja bem-vinda. E a Marisa. Obrigada. Parceirona nossa, Marisa também, né? De caminhada aí, de escola. Mais um dia, né, Marisa? Bom dia a todos. Obrigada por mais esse dia lindo que vai ser com certeza e que Maria passe na frente de todos os nossos problemas e que hoje não haja problemas. Hoje haja luz, paz, amor, alegria. É isso que Maria espera da gente nessa caminhada rumo ao céu. Amém. Gente, desculpe que na hora que eu fiz o share do documento, eu fiz o share da tela errada, tá? Na próxima vez eu presto mais atenção. Garoto do Haiti não é muito bom de serviço. Tudo certo. O padre está por aqui? Tá. O padre Denis vai fazer. Padre Denis eu sei, mas o que pergunta é o padre Jurandir. O padre Jurandir então podemos seguir com algum... É o Rodrigo agora? Gente, eu estou perdendo... Então dá. Rodrigão, nós estamos... Eu estava aqui esperando o padre e confundindo as coisas, mas ó, tá aberto aí para você abençoar a gente com mais um aprendizado, como sempre. Amém. Minha gente, mais uma vez, muito obrigado. Um abraço especial para todos vocês. Meu amigo Jair, Soninha, estivemos juntos lá esses dias em Limeira, estive hospedado na casa dele. Que alegria poder estar aqui também. Um grande irmão, um grande
amigo e parceiro na evangelização. E eu quero agradecer a Deus a oportunidade, o convite que eu recebi para estar com vocês em mais este encontro, né? Então nós vamos iniciar esse momento, esta primeira pregação, né, com vocês aqui nesse dia, pedindo a Deus que possa iluminar, né, todos nós pela graça do Espírito Santo. Vamos rezar junto? Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Senhor, eu quero pedir nesse momento que o Senhor derrame sobre nós o Espírito Santo para nos dar entendimento, para nos dar força e para abrir nosso coração à Tua palavra, tudo aquilo que o Senhor quer falar para nós neste retiro, em todo momento, em toda hora, através das pessoas, da Tua palavra, através da Tua ação em nós pelo Espírito Santo, através de Nossa Senhora, que o nosso coração esteja disposto, aberto para ser curado, transformado, pois assim o Senhor está na nossa porta e bate. Nós abrimos nosso coração agora para Ti, para que o Senhor possa trazer para nós esta ceia do amor pela Tua palavra, que é alimento para nós. Eis que estou à porta e bato, diz o Senhor, e nós dizemos agora nesta oração, pode entrar, Senhor. Entra em nossa vida, em nossa mente, em nosso coração, em nossa casa. Entra também na vida dos nossos familiares. Entra no nosso coração, nos trazendo paz, nos trazendo conforto, alegria, nos trazendo, Senhor Jesus, a força do alto, para que, de fato, possamos viver em tudo a sua vontade. Abençoa, Senhor, este encontro, este retiro, a todos nós, e nós consagramos este momento, como todos aqueles que vamos viver, e cada pessoa que agora está conosco, presencial, online, que o Senhor os alcance pela sua graça e pela intercessão materna de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Muito bem. Bom, me deram a graça da missão de poder falar quem é Jesus para você. Quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para você? Quem é Cristo para nós? Então, esta é uma pergunta que nós podemos responder de duas maneiras. Só tem duas maneiras de responder. Uma maneira histórica, né, teológica, uma maneira até mesmo intelectual. Né? Quem é Jesus? Jesus é o Senhor, é o Filho de Deus, é o Filho de Maria, é o Verbo encarnado, é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Jesus é o Salvador, é o Messias anunciado pelos profetas. Jesus é aquele que nasceu, né, em Belém, e que viveu a sua vida toda na Galileia e percorreu Samaria, Judéia, morreu em Jerusalém e ressuscitou ao terceiro dia. Essa é uma resposta histórica, né? Uma resposta teológica sobre Jesus. Agora, a pergunta que Jesus faz aos discípulos, quem sou eu para vocês, não é só uma questão intelectual, histórica, não é só uma questão do conhecimento de quem ele é dentro da história, mas sim uma questão pessoal, de uma experiência com Jesus. Isso é muito importante, né? Responder quem é Jesus para mim, não só a partir do momento do que eu sei, e não menosprezando isso, que isso é muito importante. Então, na teologia nós estudamos Cristo histórico, né? Então, o Cristo histórico ele é muito importante, sobretudo para, imagina, uma pessoa que nunca, não tem, eu, por exemplo, vou ao Japão evangelizar, então, uma pessoa que não conhece a história de Jesus, é importante você falar sobre a história de Jesus. Pode parecer que não, mas nós estamos há mais de 2000 anos, né, de cristianismo, e há pessoas que não conhecem, não que nunca ouviu falar, mas não conhecem a história de Jesus, a história mesmo de Jesus. Quantas vezes você ouve um personagem que é bem famoso e não conhece a história? Né? Pode parecer estranho para nós que somos cristãos, como você não conhece Jesus? Não, já ouviu falar, mas não conhece assim detalhes da história de Jesus, não conhece historicamente ele, o que de fato ele é, de onde ele veio, o que ele fez, para que ele veio. Então essa parte histórica ela é importante. Essa parte do conhecimento é importante. Vamos falar assim até numa linguagem cultural e até numa questão assim, como eu disse, estudo mesmo, científico, Jesus histórico. Então não é difícil responder quem é Jesus numa escola, não é difícil para responder quem é Jesus numa aula de teologia, não é difícil você dizer, eu sei quem é Jesus, é o Filho de Maria. Tem várias coisas que você pode dizer de Jesus, que ele é o Cordeiro de Deus, que ele é o Filho de Deus. Você pode dizer que Jesus é de fato aquele que nos libertou do pecado. Isto é uma coisa.
Quando Jesus pergunta para os seus discípulos, quem dizem os outros que eu sou? Muitos diziam, o pessoal fala que o senhor é um profeta. Tem uns que estão até falando que o senhor é o João Batista, ou então Elias que voltou. Aí Jesus olha para os seus e pergunta, e para vocês? Quem sou eu para vocês? E Pedro, então, faz aquela proclamação de fé maravilhosa. Tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo para nos salvar. Nessa hora, Jesus diz assim, feliz és tu, Simão, porque não foi a carne que te revelou isso, não foi os homens. Ou seja, não é uma experiência só. Jesus não está menosprezando, né, o conhecimento humano, mas não foi uma coisa só do conhecimento, de uma informação que chega, e sim o meu Pai que te revelou, ou seja, é uma revelação. Revelação vem de velar é véu, né? Desvelar ou revelar é tirar o véu. Foi tirado o véu e você experimentou dentro de você quem é Jesus. Quem é Jesus? É uma experiência pessoal. Santo Tomás de Aquino, quando escreveu sobre a questão da fé, ele falava que a fé precisa ser vista dessas três maneiras. Existe o primeiro nível da fé, que é a experiência de Deus. Você tem que ter uma experiência de Deus. Para Santo Tomás de Aquino, que é um grande mestre espiritual, ele diz que se você não tiver uma experiência com Jesus, uma experiência mesmo, você e Deus, sem ninguém falar para você quem é ele, embora você saiba quem ele é, mas você tem uma experiência pessoal. Sabe aquela de Jó? Te conhecia, Senhor, somente em palavras, mas hoje os meus olhos te viram e em cada passo comigo está. Então essa experiência, o capítulo 42, Jó era um homem que conhecia as escrituras, a parte teórica, ele conhecia a Torá, os 5 primeiros livros, os livros sapienciais, os de oração, o livro de Salmos, por exemplo, então de Provérbios, ele conhecia os profetas, os livros proféticos pequenos, os grandes profetas, ele conhecia a história, ele conhecia os livros históricos, mas ele não conhecia o Senhor de coração. Ele fala, Senhor, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te conheço de contigo estar. É uma experiência pessoal. Então, por exemplo, meus filhos, né? Eu tenho o Miguel, que tem 9, tem a Maria, que tem 6, tem a Sofia, que tem 12, e a Vitória, de 24. Os meus filhos pequenos, todos estão na catequese, falo de Jesus para eles, a mãe fala, a Vitória mais velha fala. Mas agora, semana passada, a Sofia, de 12 anos, foi fazer um acampamento mirim, Presidente Prudente. Então, ela esteve lá fazer um acampamento só de jovens da idade dela, né? Então, ela ficou lá 4 dias no acampamento, e no domingo, na missa de encerramento, ela veio com o tercinho no pescoço, e me deu um abraço e falou assim, papai, agora eu sei quem é Jesus. Então isso é muito bonito. Cada um de nós temos que ter essa experiência pessoal. Eu posso ter a informação, ser catequizado, ser evangelizado, ser instruído, estudar sobre Jesus, como tantas pessoas estudam sobre Jesus. Eu estive agora na Terra Santa e tivemos lá com a gente um árabe muçulmano, e ele brasileiro, né, mas de família árabe, e quis viajar com a gente para estudar, mas ele é muçulmano, ele quis estudar sobre Jesus. Mas no Rio Jordão, na hora do Rio Jordão em que ele esteve lá, que nós fizemos, eu perguntei para ele se ele é o Rio Jordão, a gente estava fazendo ali a renovação das promessas batismais, e o padre estava com a gente, né, o padre Dair, e ele falou assim, eu não sei se eu quero entrar nas águas, se eu quero... Falei, ok, fica à vontade. Mas, num determinado momento, ele quis receber uma oração, ele quis entrar ali nas águas, né, e fazer aquele momento bonito do Espírito Santo. E nessa hora, ele sentiu algo dentro dele. Aí depois ele falou assim para mim, Rodrigão, eu aprendi muitas coisas do meu pai sobre Jesus, né, mas eu senti uma coisa diferente ali dentro. Eu acho que eu estou tocado. E ele começou a ficar no cantinho ali, você percebia que ele estava tendo uma experiência pessoal com Jesus, entende? Não era só a questão da informação. E mais uma vez dizendo, amadas e amados, querida comunidade, não estou desprezando a parte do estudo, teórica, histórica, cultural, de maneira nenhuma. Aliás, esse Jesus histórico ele é muito valorizado no estudo. Mas o que eu estou dizendo é que Jesus precisa entrar na gente, no coração de um filho, de uma filha, de um homem, de uma mulher, porque te conhecia, Senhor, de ouvir falar, somente em palavras. Mas hoje os meus olhos te viram, minha alma te sentiu. Então aquele abraço da minha filha foi muito forte para mim, porque o que a gente espera dos nossos filhos? O que a gente espera daquelas pessoas que
que estão perto da gente, que eles experimentem esse Cristo que é vivo, né? Pedro fala assim espontaneamente: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Você é tudo para nós. Ele não sabe nem expressar em palavras, mas ele tem uma experiência com Jesus. Pedro experimentou o amor de Jesus. João experimentou o amor de Jesus. Assim também como esta personagem que nós vamos usar hoje aqui na nossa partilha, que é a samaritana. Ela experimenta Jesus, mas ela já conhecia ele. Bom, existe muito preconceito sobre a samaritana. Nós vamos encontrar a samaritana na conversa com Jesus no capítulo 4 de João. Estou aqui com a Bíblia. Então, no capítulo 4 de São João, nós vamos encontrar esse diálogo. E para surpresa de muitos, ao contrário do que as pessoas pensam, que a samaritana é uma mulher assim, adúltera, à toa, né, meio sem compromisso com a vida, e deve ser uma pagã, deve ser uma perdida na vida. Se não for pagã, deve mexer com forças ocultas. E ao contrário, não senhora, não senhor. Ela é uma religiosa. Mas Rodrigo, como você fala disso? Na Bíblia não está escrito isso. Está sim, nas entrelinhas está escrito que ela é uma religiosa, até porque não vou ler aqui para a gente ganhar um pouquinho de tempo, mas depois vocês podem ler na meditação pessoal de vocês o texto de João, capítulo 4, de 1 até o 24. Aliás, vamos mais, até o 25, né? Onde ele fala, sou eu que falo contigo. Então, presta atenção nas entrelinhas da palavra, como que a conversa de Jesus com a samaritana é interessante. Jesus chega e manda todo mundo sair. Ele fala para os discípulos, vão comprar coisas nos mercados, mantimentos. Ele fica sozinho com a mulher, mas a mulher não tinha chego ainda. Quando ele vai ao poço, a mulher chega por volta de meio-dia, no maior calor do dia. Então, você imagina conversar com uma pessoa meio-dia, no maior calor do dia, no deserto, porque eles estão em Sicar, é deserto, aonde tem os campos que José, né, dera ao seu filho. Que Jacó, desculpa, deu ao seu filho José. Então, ao contrário, né? Falei José deu para Jacó, Jacó deu para José. Então, Jacó deu aquele terreno para o seu filho, e ali eles, né, tiveram a graça desse poço de água, no meio do deserto, imagina, é um oásis, né? Então, exatamente, é uma região que existe água até hoje, né? Que é a região de Jericó, da Samaria. Então, eles tiraram água, aquela região foi habitada e ficou muito farta por causa da água, né? Onde tem água, tem fartura. Então, aquele poço no meio do deserto foi o cenário que Jesus fala com a samaritana. Então, Jesus encontra ela que vem tirar água, e aí Jesus fala para ela assim, é só para a gente saber a nível de informação, samaritanos são os judeus que não são puros, não são 100% puros. Ou ele tem o pai estrangeiro ou a mãe estrangeira, né? Então, ou o pai ou a mãe não são judeus. Então, eles são considerados judeus impuros. Impuros de raça, tá, gente? Não é impuro de pecado. Ele é impuro de raça. Ele não tem 100% sangue judeu. E como os judeus são bastante preconceituosos e bem, né, com todo o respeito, mas são pessoas bastante puritanas, eles não estavam aceitando. Naquela época, não aceitavam os samaritanos como judeus, mesmo tendo uma parte judia, né? Então, naquele momento, a samaritana se aproxima e dá para perceber tranquilamente pelo jeito, aparência, barba, cabelo, roupa que veste, os judeus são diferentes dos samaritanos. Por exemplo, se você for ver hoje muçulmanos e judeus, percebe tranquilamente. Geralmente, os judeus têm uma vestimenta diferente, chapéu, né? A trancinha, a barba, enfim, é diferente, usam terno. Os muçulmanos, por exemplo, hoje, usam turbante, é diferente. As mulheres usam burca. Então, como é hoje, era naquela época, só que com outras vestimentas. Mas dava para perceber tranquilamente quem era judeu e samaritano. Se você for a Israel hoje, quem já foi sabe do que eu estou falando, claro que você vai ver tranquilamente quem é muçulmano, quem é judeu. Você percebe tranquilo isso, é fácil de você perceber pela cor da pele e pelo jeito, pelas palavras, pelo idioma. Então, Jesus estava ali como judeu, cansado da viagem, indo para Jerusalém, e de repente chega a mulher samaritana, que ele já sabe quem é, e ele fala para ela, você pode me dar água? Ele é muito solícito, Jesus, em pedir, né? Ele solicita. Então, ele solicita para ela, você pode me dar uma água? Ela fala assim, você é judeu? Como é que você conversa comigo? Eu sou samaritana. Porque Jesus toma a iniciativa. Para um judeu tomar a iniciativa e conversar com um samaritano, jamais. Não é permitido. Não espere isso de um judeu. Então, Jesus usa a humildade. A humildade aqui é o passo para que a pessoa encontre o amor de Deus. Humildade. Assim como a arrogância
ela fechou o coração do homem para o amor, a humildade abre. Se nós estamos falando eis que estou à porta e abro, eis que estou à porta e bato, o caminho da humildade é o caminho de fazer o encontro com Deus. Jesus é humilde quando ele diz, você pode me dar água? Ele toma a iniciativa. Por isso João fala, ele nos amou primeiro. Ele nos ama primeiro. Não é a gente que ama ele primeiro. Ele nos vê, não é a gente que vê ele primeiro. Ele nos descobre, não é a gente que descobre ele primeiro. Né? Então, ele nos amou primeiro. Ele fala para a samaritana, você pode me dar água? Porque ela poderia pedir ajuda dele? Sim, podia falar assim, você pode me ajudar a tirar água do poço? Ela é mulher, ela está sozinha. Então, ela não tem marido. Lembre disso. Né? E aí, Jesus fala assim, eu vou antecipar. Eu vou falar primeiro, eu vou pedir primeiro. E Jesus fala para ela, você pode me dar de beber? E ele é soberano, ele poderia beber a água agora que ele quisesse. Se ele quisesse fazer água brotar da nuvem, ele faria. Mas ele pede para ela, você pode me dar água? E ela fala assim, você é samaritano, eu sou judia, você é judeu, eu sou samaritana, como é que você pede a mim de beber? Isso tudo está na Bíblia. Aí ele fala assim, olha, se você... Agora, gente, esse é o momento mais importante da nossa partilha aqui, nesse momento. Se você soubesse quem é que está te pedindo, se você soubesse quem é que está te pedindo, se você conhecesse o dom de Deus, você que me pediria, e eu te daria uma água viva. Se você soubesse, se você conhecesse o dom de Deus, aquela mulher conhece Deus, vocês vão ver agora, vou provar biblicamente para vocês, mas ela não sabe quem é Jesus na experiência. Ela sabe até quem é Jesus, mas não sabe na experiência pessoal do coração. E aí, a mulher fala para ele assim, diante do que Jesus falou, se você conhecesse o dom de Deus, você me impediria, eu te daria uma água viva. A mulher fala, você não tem com que tirar, o poço é fundo, você não mora aqui, você não é daqui. Jesus fala, quem bebe dessa água vai voltar a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der, Jesus está falando do coração, não está falando de uma água, né, física, de uma água material, ele está falando da água do coração. Se você beber dessa água, nunca mais você vai ter sede, ele fala, da minha água. E aí, ela fala, então me dá dessa água, para que eu não tenha que te vir aqui tirar. Jesus diz assim para ela, vai lá, busca o teu marido e volta aqui. Ela falou, eu não tenho marido. Ela que fala, eu não tenho marido. Jesus falou assim, você disse a verdade. Agora você disse a verdade, você teve 5 maridos. E o 6º que está com você não é teu. Não te pertence. Olha só que coisa, hein? Forte, né? Aqueles momentos para ela foram paralisados. Porque ela nunca tinha visto Jesus. Jesus nunca tinha visto ela fisicamente. Eles não são do mesmo povo, não moram no mesmo lugar. A vida dela era secreta. Naquela época não tinha essa socialização que tem, muito menos redes sociais como temos. Então, como é que Jesus sabe? E aí ela responde assim para Jesus, vejo que és um profeta. O que é um profeta? Aqueles que têm certas revelações, momentos de revelação. Não, Jesus não é um profeta, ele é a própria revelação, ele é o próprio Deus. E ela ainda não enxergou, mas ela conhece a Deus. Mas viu que ela dá o primeiro sinal de que ela é religiosa? Vejo que és profeta. E em seguida ela fala assim, por acaso você é maior que o nosso pai Jacó, que deu esse poço do seu filho José e bebeu ele, seus rebanhos, de todos nós que estamos aqui hoje? Então ela conhece a história, tá vendo? Tá vendo como que ela é uma pessoa praticante? Ela é samaritana, ou seja, não é mista, mas ela é judia. A nível de religião, ela é entendida. Veja que coisa interessante. Vocês vão se surpreender com essa mulher. Parece que ela é só uma adúltera à toa, né? Uma pessoa que está lá, pagando, não conhece nada, desconhecida, ignorante. Não. Ela fala, você é maior que o nosso pai, Jacó, que é, na verdade, descendente. Abraão, Isaac, Jacó. Você é maior que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço. Vejo que és um profeta. Então ela sabe que é um profeta. Ela conhece as características de um profeta. Viu como que ela é religiosa? Aí Jesus fala assim, profeta, né? Jesus fala assim, olha, eu quero te dizer uma coisa. Você teve 5 maridos, o 6º que está não é teu. Ela ficou impressionada com isso. Porque Jesus não julga ela. Jesus só diz a verdade sobre ela. Quem é esse Jesus? Ele é misericórdia. Ela provou essa misericórdia. Primeiro a humildade dele. Ela provou a docilidade, a humildade de Jesus. Ela provou a humildade. Por que a humildade é importante? Porque Jesus se encarnou pela humildade.
Filipenses 2, ele não se prevaleceu da sua igualdade com Deus, mas se fez como nós. São Justino, aliás, Santo Irineu de Leão, no século II, dizia que o que não é assumido não pode ser redimido. Então ele humildemente não se prevaleceu da sua igualdade com Deus, mas humilhou-se até a morte e obediência de cruz. Ele veio e assumiu nossa natureza para nos redimir. Então, Jesus vem até nós. Ele é humilde, ele é manso, ele é bom, ele é caridoso, ele é misericordioso. Ele veio ao nosso encontro para nos resgatar, para nos tirar de onde estávamos. E aí, nesse momento, ela faz uma pergunta técnica para Jesus. Olha como que ela é religiosa. Ela fala assim, está tudo na Bíblia, você pode ler o capítulo 4 de João depois. Ela fala assim para Jesus, eu quero uma dúvida, já que você é uma pessoa entendida, vejo que você é um profeta, se deve adorar aqui, esse cara aqui em Samaria, que já foi a capital de Israel, Samaria foi a capital de Israel já, na época do Reino do Norte, Reino do Sul, então, é aqui que se deve adorar, ou em Jerusalém, que agora é a atual capital. Então, Jerusalém é a capital para os judeus e Samaria é a capital para os muçulmanos. Então, onde se deve adorar? Ela fala de uma briga religiosa. Onde se deve adorar? Ela pergunta onde se deve adorar. Quer dizer que ela é uma pessoa esclarecida. Ela é religiosa. Sim, senhores. Pasmem. Ela é religiosa. Mas, Rodrigo, como é que ela está em adultério? Ué, ela foi fraca. Ela caiu. Ela está errada. Mas ela conhece. Na teoria, ela conhece. Onde se deve adorar? Aqui ou em Jerusalém? Jesus responde para ela, filha, vocês... É muito forte isso, gente. E toca muito o coração. Filha, vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos. Vocês adoram o que não conhecem. Você está falando só de teoria. Você está falando de história. Você está falando de leitura. Eu estou falando de vivência, de experimentar algo dentro de você, minha filha. Olha o que Jesus responde para ela, não é o Rodrigo, é Jesus, que nós estamos falando da palavra de Jesus. Ele fala, vocês adoram o que não conhecem, filho. Nós adoramos o que conhecemos. Não é Jerusalém, não é em Samaria. Aí ele fala, Deus é espírito e verdade, os seus adoradores devem adorá-lo assim, em espírito e em verdade. É no coração, minha gente. É a alma verdadeira. Eis que estou à porta e bato, diz o Senhor. Quem abrir, eu vou entrar. Deixa Jesus entrar no teu coração. Aí você vai dizer, Rodrigo, eu já o conheço. Claro que sim, não tenho dúvida, até porque você está aí no retiro. Mas conheça mais, tem mais para conhecer de Jesus. Vamos mergulhar mais profundo. O mergulhador, ele não fala, eu conheço o oceano porque ele deu 20.000 mergulhadas. Ele sempre diz, há uma infinitude a conhecer. Mergulha mais, vai mais fundo, sai da superficialidade, mergulha em Jesus. Tem muito para nós conhecermos em Jesus, no Espírito Santo, no Pai, com a Virgem Maria, com a igreja. Olha quantas coisas ainda temos que conhecer. Eu estava agora encerrando o estudo dos 21 concílios da igreja. A igreja, no decorrer de 21 séculos, né? Estamos no século 21, teve 21 concílios, ou seja, uma média de um por século. Depois que você acaba de estudar todos os concílios, você fala, estudei todos os concílios. Ainda tem muito para estudar. Você só estudou os concílios. O concílio é só uma parte, existem muitas coisas. Então, temos muito a conhecer, temos muito a nos aprofundar, temos muito a conhecer de Jesus, da igreja, da sua palavra, da Bíblia. Rodrigo, você já leu a Bíblia inteira? Já li algumas vezes, de Gênesis, Apocalipse, mas tem muita coisa para conhecer na palavra. Além, e eu não estou desprezando o conhecimento acadêmico, intelectual, o conhecimento científico, eu não estou desprezando, só estou dizendo que precisamos conhecer com a alma. Aquela mulher tinha um conhecimento, mas ela não conhecia Jesus numa experiência pessoal. E aí ela fala para Jesus assim, né? Onde se deve adorar? Jesus responde isso para ela. Então lembra que são 3 coisas. A primeira é quando ela fala, vejo que és profeta. Então, ela conhece o profeta. Segunda é quando ela pergunta onde se deve adorar. E terceiro, ela fala assim, atenção gente, esse é um momento crucial. Esse é um momento muito importante da nossa partilha. É a hora que ela fala assim, sei que deve vir o Cristo. Fala para ele. Sei que deve vir o Cristo. Quando ele vier, nos ensinará todas as coisas. Sei que deve vir o Messias. Sei. Ela fala sei. Sei que deve vir o Messias. Aparece a palavra no grego, no original, a palavra saber, o verbo saber. Eu sei que deve vir o Cristo. Eu tenho informação. Alguém me ensinou que deve vir o Cristo. Quando ele vier, vai nos ensinar todas as coisas. Ela sabe. Ela conhece a teoria, ela conhece a história, ela conhece a profecia de Isaías, ela conhece a profecia de Ezequias, ela conhece a profecia de Ezequiel, de Jeremias, ela conhece a profecia de Naum, de Abdias, de Jonas, ela conhece a profecia de Joel, ela conhece. E nesse momento Jesus fala assim para ela,
sou eu que falo contigo. Sou eu que falo contigo. Gente, extraordinário. Aquela mulher conhecia Jesus, ela fala, vejo que és um profeta. Onde se deve adorar? Ela conhecia Jesus no sentido teórico, no sentido histórico. Agora, ela conhece de vê-lo, ouvir a voz dele. Ele fala, sou eu que falo contigo. Você imagina que baque, hein? Que surpresa, que trombada que foi, hein, meus irmãos? Que maravilha, que momento surreal, que momento maravilhoso, que alegra a gente. E na Samaritana, Jesus mostra o que cada um devemos ter, né? Amanhã, domingo, nós teremos a leitura de Zaqueu na nossa liturgia da Santa Missa. Zaqueu, desce da árvore, quero ficar na tua casa. Nós somos chamados à experiência de Zaqueu. Nós somos chamados à experiência de Madalena, a experiência da Samaritana. Nós somos chamados à experiência da mulher adúltera, né? Somos chamados à experiência de Tiago, de João, de Pedro, de Judas, que celebramos ontem, Judas Tadeu e Simão. Nós somos chamados a essa experiência. Somos chamados a essa experiência. Percebe? Somos chamados a isso. Que bonito saber que Deus está nos chamando a essa experiência. Eis que estou à porta e bato. E se nós abrirmos, Ele vai entrar para cear conosco. O que Ele traz nessa ceia? Ele traz amor, perdão, salvação, cura. Ele traz sentido, propósito. Ele traz amor. Ele traz autoconhecimento. Porque esses dias alguém me disse assim, Rodrigo, qual foi a coisa mais bonita que aconteceu com você quando você conheceu Jesus? Jesus me apresentou quem eu sou eu mesmo. Eu não me conhecia. Eu não sabia quem eu era, meu verdadeiro valor. Então Jesus mostrou quem de fato eu sou. Me mostrou meu verdadeiro valor, meu propósito. Por que eu vim ao mundo? De onde eu vim, para onde eu vou? Jesus me deu conhecimento de mim mesmo. E, sobretudo, o conhecimento de Deus, né, a experiência com Jesus, nos traz esta graça. Lembra disso. Jesus está nos trazendo essa graça hoje. Te conhecia, Senhor, somente em palavras, mas hoje os meus olhos te viram e em cada passo comigo está. Jesus quer nos levar a essa amizade, entende? Essa experiência, sem desprezar a outra. O primeiro nível da fé é a experiência de Deus. E qual o segundo nível que Santo Tomás falava? O segundo nível é conhecer e se aprofundar aquilo que você experimentou. E aí sim, o terceiro nível da fé é a transmissão da fé. Não podemos transmitir se não conhecemos e não podemos conhecer se de fato não experimentarmos. E aí, termina aquele diálogo com Jesus falando o que para ela? Quando ela fala, sei que deve vir o Cristo. Ele é. Está todas as coisas. Jesus fala, sou eu que falo contigo. Naquele momento ela se prostra. Há uma pausa no Evangelho. Há um silêncio no Evangelho. E aquela samaritana se encontra com Jesus. O judeu que ela rejeitou aparentemente. Eu também um dia já rejeitei Jesus, porque eu não conhecia. Eu não sabia quem ele era. Na minha cabeça, quando minha mãe falou, vamos na igreja com a mamãe, eu falava, mãe, hoje não. Sem desrespeitar a senhora, sem querer ofendê-la, mas eu quero ir. Eu acho que eu não preciso ir. Eu estava rejeitando Jesus, sem saber. E ele não levou isso em conta de pecado. Eu não falei, mas era rejeição. Claro que era, ué, por que não? Então, muitas vezes as pessoas rejeitam nossa fala, nossa fé, aquilo que cremos, a forma com que nós evangelizamos, ou até queremos trazê-las para a igreja. Esses dias alguém me disse assim, vocês cristãos, vocês são, assim, importunos. Importunos. Vocês ficam importunando, vocês querem levar as pessoas para vocês. Vocês querem levar as pessoas para Deus, vocês querem levar as pessoas para a igreja. Por que vocês têm isso dentro de vocês? É porque, na verdade, a gente quer só partilhar o amor que está dentro de nós. Não é questão de proselitismo, não é questão só de querer trazer um adepto. Não é só questão de querer trazer um para o clube, porque não é clube, é vida, é igreja, é casa do Pai. É a alegria de trazer um filho, é a alegria de poder partilhar o reino, o banquete que é farto. É isso. Nós não queremos convencer você a nada. Queremos que você tenha uma experiência de amor, porque Jesus é o amor da nossa vida. Ele é o Salvador. Por que eu digo para os meus filhos, vem à igreja? Por uma questão social, religiosa, cultuísta? Por que eu digo para Jesus? Por que eu digo aos meus filhos, vem para a igreja, filho, vem conhecer Jesus? Sabe por que eu digo isso? Porque além de eu conhecer quem é Ele, eu experimentei quem é Ele. Eu digo ao meu filho de 9 anos, foi Ele que me salvou. Foi Ele que me deu sentido na vida. Quando eu estava viúvo, quando eu estava sozinho, quando meus pais se separaram, quando eu não tinha resposta, quando eu não tinha talvez nem propósito.
quando eu tinha vazios, e quando eu tinha alegrias, quando eu tinha conquistas, foi Ele que me deu a certeza de onde vinham essas conquistas. Quando eu estava bem, quando eu estava por cima ou por baixo, quando eu estava na cabeça ou na cauda, quando eu estava longe ou perto, era Ele o meu Pai, é Ele o meu amigo, Ele meu pastor, que me abriga, que me ensina, Ele que me dá o amor. É mais do que isso, Ele é o amor. Porque o amor não é uma coisa, não é uma frase, não é um sofisma, não é uma novidade. O amor não é uma ideologia, o amor não é uma ideia, uma sugestão, o amor não é uma filosofia. O amor é uma pessoa e ela se chama Jesus Cristo. Ele é o amor. Uma vez, eu estava tentando falar para jovens sobre Jesus e a gente quer falar, mas no sentido que eles experimentem no coração, porque nada como experimentar. E um jovem veio no final dizer assim, sabe, Rodrigão, que bom que você falou tudo aquilo, mas é mais do que aquilo que você falou. O que eu experimentei é muito maior do que aquilo que você falou. E é mesmo, porque não cabe nas palavras, né? O nosso anúncio sempre será parcial. É o que diz Paulo aos Coríntios, capítulo 13, no discurso da caridade, né? Nossa profecia é imperfeita. Nossa palavra não cabe a grandeza do seu amor. Mas podemos experimentar, né? Está aí para quem quiser. Está batendo a porta. Quem quiser abrir, que abra, né? É como a samaritana abriu. A partir daquele momento, ela largou o cântaro e foi para Samaria. E ela fala assim, é o que diz a Bíblia, tá? Vou falar do jeito que está lá na Bíblia. Ela anunciou aos homens, vinde ver aquele que sabe tudo de mim. Não seria ele o Messias? E os homens vieram para ver Jesus. Os homens vieram para ver Jesus. E aí encontram com ele, e aí o final do capítulo 4 é maravilhoso. Se você puder ler o final do capítulo 4, é o final desse episódio do capítulo 4. Ele fala assim, os homens, agora nós te conhecemos não só por causa da palavra da mulher, mas sim porque nós mesmos sabemos que o Senhor é o Salvador do mundo. Percebe? Vieram pelo anúncio dela, mas permaneceram pela experiência própria. Eu vou ler esse final do jeito que está aqui, porque vale muito a pena, porque tem a ver quem é Jesus para você, né? Então, aí nesse momento, quando ele fala, a mulher deixou seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens, vinde e vede aquele que contou tudo o que tenho feito. Não seria ele, porventura, o Cristo? Eles saíram da cidade e vieram ter com Jesus, foram ter uma experiência com ele. Entretanto, os discípulos estavam ali com o mestre, e aí, nesse momento, Jesus, eles falam assim, deixa eu pegar o final aqui. Muitos foram os samaritanos daquela cidade que creram nele. Olha que bonito. Muitos foram os samaritanos daquela cidade que creram nele, por causa da palavra da mulher que lhes declarava. Ele me disse tudo o que tenho feito. Assim, quando os samaritanos foram ter com ele, pediram que ficasse com eles. Ele permaneceu ali 2 dias. Ainda muitos outros creram nele por causa das suas palavras. E diziam à mulher, olha o que eles falaram para a mulher, já não é por causa da tua declaração que cremos, mas nós mesmos ouvimos e sabemos, ou seja, experimentamos ser ele verdadeiramente o Salvador do mundo. É lindo isso. Já não é, estou no versículo 42, já não é por causa do que nós mesmos ouvimos, não é por causa do que ouvimos de você, da sua declaração, mas por aquilo que nós mesmos ouvimos e sabemos. Sabemos quem é Jesus, o Salvador do mundo. É isso. Não é só uma informação que eu repasso, não é só um conhecimento acadêmico, não é só um conhecimento intelectual, não é só um cerne, né? Mas é uma descoberta interior. Então é bonito isso. Eu quero mesmo, para terminar aqui nossa partilha, agradecer a oportunidade que nós temos num retiro, porque existe um retiro para a gente poder fazer uma experiência de Deus a cada ano, né? Você pode estar aí há 40, 50 anos, 100 anos, você pode estar quantos anos for, ou pela primeira vez. Faça a sua experiência com Jesus, pessoal, no coração, aquela do Poço de Jacó. O que é esse retiro? O que é uma comunidade? O que é uma comunidade católica como vocês têm? É o Poço de Jacó, onde a gente se reúne para conversar com Deus e para experimentar do seu amor, para levar nosso cântaro com as nossas músicas, para poder saciar a nossa sede de Deus, sede de amor, sede de vida, para saciar a nossa sede de alegria. Seja qual for o estado que você está hoje, seja qual for a condição que você se encontra, muito bem, felizes, tranquilos, pacificados, bonança ou não, ou tempestades, ou desafios, ou angústias, ou medos, ou às vezes vendo quem você ama sofrer, ou vendo instabilidades, desarmonias. Eu não sei como você se encontra, né? Eu não tenho essa informação pessoal sua. Talvez você esteja numa situação como a samaritana,
né? Talvez você tenha um pecado, eu tenho um pecado, ele tem um pecado, ela, que a gente não consegue vencer. Talvez você queira sair disso e não consegue. Talvez você até está se culpando por algo. Talvez você vive um vazio, uma saudade, um luto. Isso tudo nos machuca, né? Talvez você vive um vazio que não é de agora, é lá de trás. Algo que mexeu com você, te machucou lá atrás e te incomoda até hoje. Uma rejeição, né? Um medo, um trauma. Isso você traz com você. Então que Jesus te abrace hoje, como ele naquele momento abraçou a samaritana dizendo: sou eu que falo contigo. Viva a experiência com Jesus. É isso que nós cristãos católicos precisamos. Não só conhecer Jesus histórico, mas ter uma experiência de Jesus. Padre Pepe já está na glória com Deus, ele cantava assim: eu quero o Deus dos santos, não só o Deus da teologia, não só o Deus dos teólogos, não menosprezando isso, mas o Deus de Teresa d'Ávila, de João da Cruz, de Teresinha, de Francisco, aqueles santos de Padre Pio também, aqueles santos que experimentaram Jesus, que tiveram um encontro com ele, com uma samaritana. Então hoje ele diz para você: sou eu que falo contigo. Eu gostaria de fazer uma oração com vocês nesse momento, para a gente já encerrando, aqui ficar dando um horário já, né? Então, dizer assim que é um momento que vocês têm maravilhoso, que nós temos, porque eu também estou participando com vocês do retiro, mesmo online, aqueles que estão no Brasil, em outros lugares dos Estados Unidos, estamos com vocês, vivendo esse retiro a cada passo. Então, fecha seus olhos um pouquinho nesse momento, só um pouquinho, fecha seus olhos, se você puder, assim, e se colocar nessa cena, né? Se coloca nessa cena, se coloca nessa cena, se coloca na cena. Ali no Poço de Jacó. E o Poço de Jacó é essa comunidade amada que vocês têm. E todos nós somos os samaritanos. Somos chamados a ser, somos estrangeiros. Não somos puros, não somos perfeitos, não somos, né? Não, temos imperfeições, temos mistura. Somos de Deus, mas também somos carnais. Somos fracos, mas também temos beleza. Temos virtudes, mas também temos defeitos. Então, não somos 100%. Mas Jesus está ali com a gente. É ao redor dos samaritanos que ele fica ali 2 dias. Você percebeu que ele ficou com eles 2 dias? E vocês estão nesses dias aí nesse retiro. 2 dias, 3 dias. Jesus ficou com eles. Eles aproveitaram. A palavra diz que ele ficou ali 2 dias com eles, em Samaria. Fica conosco, Senhor, nesses dias, para a gente experimentar do seu amor, da sua graça, da sua bondade, da sua misericórdia. Fica conosco, Senhor. Fica conosco, Senhor. Fica conosco. Eu quero pedir essa graça. Fica conosco. Visita-nos. Que possamos ter uma experiência tão bondosa e maravilhosa contigo. Não só aqui no retiro todos os dias, mas aqui no retiro foi a proposta. A gente veio para isso. Dai-nos a graça de te experimentar e de te conhecer, para também te transmitir. Dai-nos a graça, Senhor, de podermos viver em tudo o teu amor. Te conhecia, Senhor, somente em palavras, mas hoje os meus olhos te viram e em cada passo comigo estás. Agradável som será se o meu viver também te agradar, um sacrifício de amor, como sua glória na cruz encheu a terra, toda a terra. Adoração e vida te dou, após de ti eu seguirei, junto a ti não temerei, grandes vales e montanhas atravessarei, derramarei as minhas lágrimas, quantas vezes preciso for, sofrerei as demoras de Deus aqui. O meu prêmio na terra é o Senhor. Após de ti eu seguirei, junto a ti não temerei, grandes vales e montanhas atravessarei,
derramarei as minhas lágrimas, quantas vezes preciso for, sofrerei as demoras de Deus aqui. O meu prêmio na terra é o Senhor. Eu quero, nesse momento, só encerrar mesmo, terminar, com um relato de um líder japonês, na época da perseguição que o Japão passou. Eu estive lá conhecendo Tamaguchi, né? Tamaguchi é um lugar onde ficaram os prisioneiros católicos cristãos que foram pegos na época da perseguição do Império Japonês, e eles eram levados para essa montanha e ficavam expostos ao frio. Ficaram expostos ao frio. E o líder deles ficava numa jaula, numa gaiola erguida, e eles baixavam ele no rio assim, para ficar frio e erguido, para tomar vento, e ele passava toda a noite ali, com frio e com fome. E ele foi resistindo. E aí tiravam ele e chicoteavam ele, judiavam dele e colocavam ele ali sangrando, machucado, no frio com as feridas, e colocavam na água, e muitas vezes colocavam água fervendo assim sobre os ombros, e depois erguia ele de novo. E um dia, um dos líderes da perseguição, isso está nos relatos do próprio povo japonês, do próprio catolicismo japonês, quem for ao Japão visitar Hiroshima, Nagasaki e visitar Tamaguchi, vai ver que os relatos são de fato testemunhos de várias pessoas, né? E não só de uma. Parece que a gente talvez está contando um conto de fadas, né? Ou uma coisa bem elaborada, mas não, isso é real mesmo. É de várias testemunhas espalhadas pelo mundo. Então, perguntaram para ele, quem é esse Jesus? Para ele, quem é esse Jesus? Para ele sofrer tanto por causa dele. E ele respondeu, ele é o cobertor que vem me aquecer à noite, a sopa quente que eu bebo quando estou com fome. Ele é quem enxuga as minhas lágrimas quando eu tenho saudade. Ele é aquele que me dá força todos os dias para suportar essa jaula. E ele é a luz que me ilumina quando eu olho que estou quase morrendo. E ele fala, eu estou aqui. Então é ele. Não é uma experiência teológica, é uma experiência pessoal. Percebe? Essas lágrimas de emoção que a gente tem é porque eu gostaria de dizer mais sobre Jesus. Poderíamos aqui fazer uma aula teológica sobre Jesus histórico e dizer a proveniência dele, sua genealogia, né? As dezenas de profecias sobre ele, né? Todo o compilar histórico de Jesus e todo a compilação de profecias sobre ele. Poderíamos dizer onde ele nasceu, por que nasceu ali, o que diziam os livros sobre ele. Poderíamos falar de Jesus a partir do Império Romano, mas mais do que isso, é uma experiência pessoal, no poço. Ele falou comigo, ele me tocou, ele olhou nos meus olhos e disse, busca o teu marido e volta cá. Eu não tenho marido, disseste a verdade. Tivesse 5 que está com você, não é teu, e eu te dou de beber. Porque mesmo pecador, eu te amo, eu te acolho, eu te entendo. E você é para mim a mais pura de todas as mulheres. Embora ela era samaritana, culturalmente não pura, não de sangue e também impura do pecado. Jesus abraça ela e ainda diz para ela, você pode me dar um copo da sua água? Eu quero beber de você. É muito amor, não é verdade? Esse Jesus maravilhoso te ama, esse Jesus maravilhoso está sempre com você. Que esse Jesus maravilhoso te abrace, te auxilie, seja tua coberta em dias de frio, seja teu alimento em dias de fome, seja teu consolo, teu conforto, e seja a tua paz em dias em que nossa mente não consegue explicar nada. Diante dos mistérios, ele seja a tua luz, que ele seja teu cordeiro, o cordeiro que tira o pecado do mundo, que ele seja teu alimento, que ele seja tua paz, que ele seja teu bom pastor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Se alguém perguntar para você quem é Jesus para você, você pode dizer para ele a experiência mais linda que você teve. Ele foi a mão que me guiou quando eu estava sem ninguém, ou ele foi minha companhia, minha luz, minha vida. Ele foi minha esperança, minha vida quando tudo estava se esvaindo. Ele foi minha alegria quando eu consegui aquilo que eu queria. Ele foi o Deus que me incentivou a ir para frente, não é isso? Ele é tudo isso. Ele é vida. Então, no Velho Testamento,
está escrito que Deus falou para Moisés, diga a Faraó que eu sou o que sou. No Novo Testamento, Jesus fala tudo aquilo que ele é. Eu sou a porta das ovelhas, eu sou o alfa e o ômega, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se você for ler os evangelhos, você vai perceber quantas vezes existe Jesus falando, eu sou manso, humilde de coração, eu sou a vida, eu sou o bom pastor. Porque, de fato, esse eu sou se revela em Jesus. Que tudo que Jesus é possa entrar no seu coração. Deus abençoe vocês. Muito obrigado. Estou aqui à disposição do que precisar. Obrigada, Rodrigo. Mais uma vez, passando aí, abençoando a gente, com tanta sabedoria, compartilhando um pouquinho do seu processo de experimentar e vivenciar esse amor de Cristo. Obrigada, de coração. Deus abençoe vocês. Agora a gente vai seguindo aqui o cronograma do retiro com um testemunho, que é o testemunho da voz do Renato, né? Que é uma gravação que eles mandaram pra gente. Legal demais. Olha, Deus abençoe vocês, um abraço muito especial. Seguimos sempre juntos como amigos e irmãos, né? Como Deus nos uniu e nos fez conhecer. Então, muito obrigado por essa honra. Sempre é muito bom estar com vocês, tá bom? Um beijo. Segue. Feliz retiro para vocês. Obrigada. Muita paz. Água. Gente, enquanto o Márcio está pintando o vídeo, queria dar um recado. O padre Jurandir que está conosco, ele tem problema de enxaqueca com cheiro. Então, se possível, sei que hoje não dá mais. Não usar muito perfume, não usar nada, porque para ele ficar aqui depois, com cheiro de todo mundo, ele vai ficar com enxaqueca. Posso ir? Bom dia, irmãos. Eu sou a Rosa Maria, sou brasileira, moro em Belo Horizonte, sou casada com o Renato, nós temos 14 filhos, 7 são casados, 7 são solteiros. Eu sou irmã do Carlos, que é amigo de vocês aí, da comunidade de brasileiros de Michigan, e eu fui convidada pela Vânia esse ano para dar um testemunho. E eu preciso de responder nesse testemunho, né, entre 10 e 15 minutos, quem é Jesus para mim. E eu pensei bastante nesse tema. Foi bom para mim ter pensado. E eu me lembrei que, bom, antes eu quero responder. Jesus é meu amigo. Jesus é meu grande amigo. É um amigo que eu amo muito. Eu o vejo todos os dias, eu converso com ele todos os dias. Às vezes durante a noite, durante o meu trabalho. É um amigo de verdade. E eu encontrei essa mesma situação que eu estou vivendo no Evangelho. Porque um dia, Jesus, ele levou os discípulos dele para um retiro, como o de que vocês estão fazendo hoje. Jesus foi para um lugar lindo em Israel, para a divisa de Israel com o Líbano, em frente a uma rocha maravilhosa, na nascente do Rio Jordão. É realmente um lugar lindo que eu conheço. E nesse retiro que Jesus fez também, de um final de semana com seus discípulos, ele fez essa pergunta, essa mesma pergunta. E olhando para os 12, que eram os mais íntimos, ele falou: o que os homens dizem de mim?
quem sou eu no dizer dos homens? E foi muito interessante porque teve muitas respostas. Eles começaram a falar, uns dizem que você é profeta, outros dizem que você é João Batista. E depois que Jesus escutou um pouco o que os homens dizem dele, Jesus perguntou, e vocês? O que vocês dizem de mim? Quem sou eu para cada um de vocês? E essa pergunta é muito importante. Essa pergunta é preciso responder. E Pedro respondeu prontamente. Jesus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E essa não foi uma resposta qualquer. Para nós pode ser comum, porque nós já conhecemos esse título de Jesus Cristo, mas antes não. Na primeira vez foi dito que Jesus era Cristo. E também Filho de Deus vivo é um título completamente novo que Pedro deu. E isso surpreendeu a todos. É muito profunda essa resposta de Pedro. É tão profunda que no nosso credo apostólico nós rezamos, né? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em seu único Filho, Jesus Cristo. Essa resposta de Pedro foi colocada no nosso credo. E o mais interessante de tudo isso não foi somente a resposta de Pedro, foi a resposta que Jesus deu para Pedro, quando Pedro acabou de responder. Porque Jesus disse, Pedro, eu te digo uma coisa, não foi a carne nem o sangue que te revelaram isso, mas foi o meu Pai que está nos céus. Meu Pai que está no céu quem te revelou isso. E essa resposta de Jesus é que é surpreendente. Ela foi surpreendente para mim. Faz mais ou menos um mês que eu estou preparando, né, para dar essa resposta para vocês. E essa resposta de Jesus é que não me saiu da cabeça e é por ela que eu quero responder quem é Jesus para mim. Jesus é um homem. Ele veio ao mundo como homem. Todo homem tem data de nascimento e de morte para dizer que ele existiu. E Jesus tem. Também no credo a gente encontra isso. Nasceu da Virgem Maria e padeceu sob Pôncio Pilatos. É um homem. E um homem que viveu muito pouco tempo entre nós. Porque Jesus, ele ficou 30 anos da sua vida oculto, vivendo dentro da sua família. Ninguém o viu. E somente 3 anos de vida pública. E nesses 3 anos, ele viveu, assim, uma vida de pregação, de muitos acontecimentos misteriosos, mas o principal que Jesus pregou foi que ele era manso e humilde de coração. E também ele pregava algo que era novo, inusitado, que aquele que não renunciasse a todos os seus projetos de vida e até a si mesmo não poderia ser discípulo dele. Mas acontece que esses 3 poucos anos de pregação de Jesus foi o suficiente para ele não ser aceito. E pelo menos em 3 instâncias Jesus não foi aceito. Ele não foi aceito nem pelos grandes religiosos da época, porque eles queriam um rei, mas um rei que nascesse da dinastia da hierarquia. Jesus não era. Ele também não foi aceito pelos religiosos mais ortodoxos, que era o grupo de Judas, que eram os zelotas, porque eles queriam um rei que pegasse nas armas, e não um rei que era manso e humilde de coração. E ele também não foi aceito pelo governo de Roma, porque eles tinham medo que viesse um rei político e que tomasse, né, o governo de Roma, de Israel. Então Jesus não foi aceito e foi condenado. Uma morte que somente assassinos e ladrões, talvez na época, era a pior morte que tinha. E Jesus, que só pregou a paz, que foi pacífico, manso e humilde de coração, foi simplesmente condenado à morte. E uma morte terrível, 12 horas de tortura total. Mas eu quero voltar nessa resposta de Jesus. Pedro, não foi a carne nem o sangue que te revelaram isso, mas o meu Pai que está nos céus. E é muito interessante, meus irmãos, porque a carne e o sangue na Escritura, na linguagem bíblica, ela significa tudo que é o ser humano. Porque o que o ser humano é? Biologia, corpo, seu modo sensível de ser, os seus 5 órgãos de sentido. Eu posso ver, eu posso falar, eu posso escutar, eu posso sentir. E o que mais que o homem é? Espírito, a nossa parte intelectiva. Eu posso raciocinar, eu posso inteligir, eu posso aprender, eu posso ensinar. É isso que significa essas 2 palavras que Jesus falou. A carne
ser sensível, e o sangue, que é o nosso ser intelectivo, tudo que nós somos. O que mais que nós somos além disso? Nada. E é por isso que a nossa vida é viver, comer, se satisfazer, trabalhar, ganhar dinheiro e morrer, e fim. Não é verdade? Não é esse que é o sentido da vida de muitas pessoas? Mas é. Mas para Jesus, ele veio nos revelar um outro sentido na vida. E esse foi o motivo da vida de Jesus. Se vocês hoje perguntarem qual é o objetivo da vida de Jesus, o objetivo da vida de Jesus é nos mostrar que existe uma outra dimensão de vida, que não é só essa da carne e do sangue, que não é só essa do nosso aparelho sensitivo e do nosso aparelho intelectivo, não. Que existe uma outra dimensão humana de vida, que é a dimensão da fé. Jesus veio mostrar que essa vida não é apenas a vida terrestre, que não acaba aqui, que existe a vida eterna. E isso é a coisa mais importante que Jesus veio fazer. E ele não veio ensinar, ele não veio dar um exemplo para a gente acreditar, não. Ele veio entregar isso para nós. E como que ele entregou? Entregando tudo que ele tinha, entregando a própria vida. E eu quero contar então um exemplo para vocês. Imagine que vocês estão fazendo uma viagem de trem e um homem desconhecido ao teu lado começa a passar mal e vai ter um infarto e ele prevê que ele vai passar mal e de repente ele te chama e fala: olha, te entrego um envelope, aqui estão todos os meus bens, tudo que eu juntei na vida, procura os meus herdeiros, entrega para eles, e ele morre. E você fica com essa responsabilidade. Bom, se você é justo, você vai fazer tudo para encontrar os herdeiros e entregar. Agora eu quero contar para vocês, eu quero passar isso para a vida de Jesus. Jesus, que foi condenado a uma morte terrível, né? Ele que curou os cegos, teve os olhos todos tampados de sangue pelos hematomas. Ele que curou os epiléticos, os convulsionados. Ele teve uma coroa de espinho que enfiava na cabeça dele, que provocava convulsões horríveis durante a sua paixão. Ele que curou paralíticos, que fez paralíticos andar, que curou pessoas de mão seca para poder trabalhar, que curou mulheres encurvadas para tirar do sofrimento. Ele teve as mãos, os pés amarrados, cravados na cruz. Ele que perdoou as adúlteras, os adúlteros, Maria Madalena e tantos outros. Ele teve o seu coração transpassado. Tudo isso por amor a nós, por amor a você, por amor a mim. Só que Jesus disse uma coisa impressionante antes de morrer. Ele fez igual esse homem do trem. Ele disse: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. E nesse momento ele estava perdoando a todos, os romanos, a hierarquia, os fanáticos religiosos da época e também a mim, os meus pecados de hoje, dessa semana, os seus pecados. Jesus estava pedindo ao Pai: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. E logo em seguida ele entrega o envelope com toda a herança dele. Ele fala: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Meus irmãos, se você que é justo, você procuraria todos os herdeiros para entregar aquele envelope de herança, imagina o pai. Mas olha a justiça de Deus. Olha para fora agora numa janela. Veja a lisura de um rio, como combina com a rugosidade de uma montanha. Olha a justiça de Deus nas flores, no ar, no oxigênio que nós respiramos, na nossa vida, na família que Ele nos deu, no mexer das minhas mãos, na minha capacidade de falar. Olha a justiça de Deus. Meus irmãos, Deus que é justo, Ele está com esse pacote na mão, com essa herança que Jesus mandou deixar para nós. E qual é essa herança? Não é um pacote de dinheiro que acaba, não é um pacote de livro que nos ensina uma verdade que depois será substituída, não é um sítio que nos dá prazer no corpo que um dia enjoa. Não, meus irmãos, é o seu próprio Espírito. E hoje, esse Espírito está disponível a você, a mim. Para quem que serve o Espírito de Cristo? Para todos aqueles que hoje têm um problema relacional, um problema de relação. Se você tem hoje um problema de relação com o seu marido, com a sua esposa, com os seus filhos, com o seu chefe, com os seus subordinados, com os seus amigos, meus irmãos, Jesus Cristo vivia em relação com o Pai. E o seu Espírito era o Espírito que o fazia relacionar de um modo amoroso com o Pai. Foi esse Espírito que se fez relacionar conosco. Como? Perdoando-nos. É isso que nos falta. A capacidade de sofrer
paixão, não resistir aos sofrimentos, aquilo que nos contraria. Jesus entrou nas contrariedades, dizendo: Pai, não o que eu quero, mas o que tu queres. Esse é o espírito que ele deixou para nós. Esse espírito de mansidão, de paz. E hoje ele está disponível a nós. Como? Como acessar essa herança? O Pai que é justo já convocou todos. Venham todos a mim que eu tenho uma herança para distribuir. Como acessar essa herança? Hoje você pode acessar essa herança. Hoje, nesse retiro. Tendo um momento de oração. É na oração. O Senhor está nos esperando. Que a gente o procure para contar a nossa vida. Para dizer: Pai, olha o que está acontecendo comigo hoje. Está difícil conviver com aquele filho. Está difícil de aceitar a minha saúde. Está difícil de aceitar tal coisa na minha vida. O Pai está te esperando. E depois podemos completar a nossa oração. Pai, em nome de Jesus Cristo, me dá o Espírito Santo para que eu possa entrar na minha história. Para que eu possa aceitar a minha história. Meus irmãos, isso é a fé. Jesus, esse meu grande amigo que está vivo no céu e que eu converso todos os dias com ele, ele veio me mostrar que eu não sou só carne, que eu não sou só inteligência, mas que eu tenho uma outra dimensão mais profunda dentro de mim, que é a fé, que é a minha alma. E essa fé me faz desejar o Espírito Santo. E esse Espírito Santo me faz amar, me faz perdoar, me faz aceitar a minha história, me faz estar em paz comigo mesmo, com Deus e com todos os homens. Por isso, meus irmãos, é por isso que existe a vida eterna. É por isso que Deus está vivo, Jesus está vivo, porque todos os homens do passado, do presente e do futuro são herdeiros de Cristo e podem ir buscar esta herança. Um abraço para todos, tá bom?